Em 8 de março de 1976, a Globo estreava a sessão de reprises Vale a Pena Ver de Novo. E caso você não saiba, ela foi criada com o intuito de reprisar conteúdos jornalísticos da emissora, matérias impactantes do Jornal Nacional, do Globo Repórter e de outros programas jornalísticos. Apenas em 5 de maio de 1980 é que começaram a ser exibidas reprises de novela, sendo a primeira delas Dona Xepa, de Gilberto Braga. E daí em diante, a Globo não parou mais de reprisar novelas em sua faixa vespertina. E como este ano o programa completa 50 anos, eu estou aqui para fazer um vídeo, que também foi sugestão de um inscrito do canal, sobre os 5 maiores sucessos do Vale a Pena Ver de Novo em cada década. Antes, eu queria fazer um disclaimer de que na cultura pop, quando fazemos um vídeo de retrospectiva ou análise de algo relacionado à década, nós consideramos uma década tendo início no ano 0. Eu sei que é errado, né, que a década se inicia no ano 1, mas aqui a gente vai considerar o ano 0. Então, década de 80, vamos considerar de 1980 a 1989, ok? Já lembra de se inscrever no canal, de deixar seu like nesse vídeo, recomendar a alguém que goste desse tipo de conteúdo. E se você quer mais vídeos como este, ou quiser sugerir algum vídeo, você está livre para fazer isso na aba de comentários, também em enquetes que eu faço na comunidade para votação. Não se esqueça, aqui no Paraíso da TV, o seu vídeo é um show! No quinto lugar dos maiores sucessos da década de 80 está Brega e Chique, de Cassiano Gabus Mendes, reprisada em 1989, com 24 pontos de média. Lembrando que nessa época o esperado pela emissora de audiência era ali na casa dos 20 pontos. Acima de 20 já era considerado um sucesso, então podemos dizer que a reprise de Brega e Chique foi um mega sucesso. Em quarto lugar, muito colada com Brega e Chique, temos Vereda Tropical, de Carlos Lombardi, reprisada em 1987, com 24,3 pontos de média. Em terceiro lugar, temos Amor com Amor se Paga, de Ivani Ribeiro, também reprisada em 1987, com uma audiência incrível de 29 pontos de média, tendo elevado 5 pontos da antecessora. Em segundo lugar, muito colada com o terceiro, temos um grande sucesso, Tititi, de Cassiano Gabus Mendes, com 29,3 pontos de média e reprisada em 1988. E em primeiríssimo lugar, nós temos Ela, a novela que é o maior sucesso do horário das 6 na década de 80, o maior sucesso do Vale a Pena Ver de Novo na década de 80 e na história da faixa de reprises. Sim, estou falando de A Gata Comeu, de Ivani Ribeiro, reprisada pela primeira vez em 1989, com incríveis 33 pontos de média e um recorde histórico de 48 pontos em plena 1h da tarde. Algo impensável para os dias de hoje, até mesmo no horário das 9. Vamos agora para a década de 90. O Vale a Pena Ver de Novo já havia se consolidado com um grande êxito na década de 80 e na década de 90 ele conseguiu se provar ainda mais e se tornar um clássico que perdura até os dias de hoje. E a quinta novela mais assistida no Vale a Pena Ver de Novo na década de 90 é Fera Radical, de Walter Negrão, reprisada em 1991, obtendo 26,2 pontos de audiência. Em quarto lugar, Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, que cravou aí uma média de 26,5 pontos no Ibope. Em terceiro lugar, meu Deus! Em terceiro lugar, Tieta, de Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, um grande fenômeno que obteve 27,8 pontos de média. E foi reprisada em 1994. E em segundo lugar, nós temos um dos maiores clássicos do horário das 6. Mais uma vez, a dama da teledramaturgia brasileira aparece, Ivani Ribeiro, com o clássico Mulheres de Areia, reprisada em 1996, com uma audiência incrível de 28,3 pontos, sendo que elevou 8 pontos da antecessora Meu Bem, Meu Mal.
E em primeiro lugar, ela, que é considerada uma das maiores novelas de todos os tempos, conseguindo também o posto de maior reprise da década de 90. Vale Tudo, de Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Báceres. Ou é Báceres? Acho que é Báceres. Foi reprisada em 1992, conseguiu uma média de 28,6 pontos e um recorde de 41 pontos, maior audiência atingida pelo Vale a Pena Ver de Novo na década de 90. Na década de 2000, Vale a Pena Ver de Novo viveu altos e baixos, mas teve muitos altos e um deles foi Senhora do Destino, que ocupa o quinto lugar com 21,2 pontos de média, tendo sido reprisada em 2009. Em quarto lugar, A Viagem, da nossa diva Ivani Ribeiro, obteve 21,57 pontos de média e elevou 7 pontos do fracasso anterior, que havia sido Força de um Desejo, né, que tinha tido apenas 15 pontos. Em terceiro lugar, temos uma reprise de 2005, muito colada com o nosso sucesso A Viagem, que é Laços de Família, de Manuel Carlos, que obteve 21,58 pontos, um centésimo de diferença. Ela salvou o Vale a Pena Ver de Novo após o fracasso de Deus nos Acuda, que havia tido apenas 14 pontos, elevou 8 e terminou como um sucesso tremendo, consolidando Laços de Família como um grande clássico da nossa teledramaturgia. Em segundo lugar, nós temos outro clássico instantâneo, que foi O Cravo e a Rosa, reprisada pela primeira vez em 2003. Escrita por Valcir Carrasco e Mário Teixeira, a reprise conseguiu 23,5 pontos, um grande fenômeno. E em primeiríssimo lugar, nós temos Anjo Mal, o remake de Maria Adelaide Amaral, reprisada também em 2003, conseguindo uma incrível média de 25,8 pontos e o maior recorde da década, que foi 38 pontos em seu último capítulo. Na década de 2010, o Vale a Pena Ver de Novo viveu seu momento mais difícil, após várias escolhas equivocadas da Globo e também a queda significativa na audiência que afetou toda a grade de programação. A emissora se viu obrigada a repensar o Vale a Pena Ver de Novo e até mudou o seu horário para depois da sessão da tarde, né? Até aqui ela era sempre exibida após o video show e antes da sessão da tarde, então houve essa troca e a sessão de reprises se tornou indispensável para a elevação dos números do Ibope e para alavancar os índices da programação noturna da emissora. Então, vem a reprise da novela, depois Malhação, a novela das 6 e assim sucessivamente. Por isso, se a reprise fosse mal, prejudicava, e até hoje, né, prejudica a grade noturna da Globo. E se uma reprise vai bem, ela acaba impulsionando para cima todas as atrações seguintes. Mas nós também tivemos muitos êxitos, né? Temos que aqui citar que a meta de audiência, que antes era de 18 pontos, passou para 15 depois de 2014. E muitos desses sucessos aqui citados, mesmo que na época não atingiram exatamente a meta desejada, acabaram por elevar os índices da antecessora, que havia ido muito mal, como é o caso de O Clone, que ocupa o quinto lugar. Sua reprise de 2011 salvou Vale a Pena Ver de Novo após o grande fracasso de Sete Pecados. A novela da Glória Pérez fechou com 16,9 pontos, contra 13 da reprise anterior. Quem ocupa o quarto lugar é O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa, reprisada em 2015, com 17,4 pontos, elevando 5 do fracasso anterior, que havia sido Cobras e Lagartos, que havia fechado com apenas 12 pontos. Nosso top 3 começa a ser ocupado pela novela Por Amor, reprisada em 2019. A trama escrita por Manuel Carlos detém o maior recorde da década para um capítulo, que é 24 pontos, e fechou com 17,7 pontos. Então, após um início turbulento na primeira metade da década, a segunda metade foi muito bem e já nos últimos meses da década, Por Amor conseguiu o maior índice para um capítulo,
na sessão de reprises na década de 2010. Algo muito positivo, quer dizer que a Globo conseguiu colocar esse trem de volta nos trilhos. No segundo lugar, a ocupante, a Senhora do Destino, de Agnaldo Silva. Olha ela aí aparecendo mais uma vez. Esse grande clássico da teledramaturgia, reprisada pela segunda vez em 2017, obteve 18,2 pontos de média. Um índice extremamente satisfatório. A Globo chegou até a esticar a reprise por conta do sucesso dela, né? Foi uma das reprises com o maior número de capítulos que já passaram pelo Vale a Pena Ver de Novo, justamente pelo êxito que ela foi. E em primeiríssimo lugar, olha só que ironia, nós temos a maior novela da década de 2010, que se tornou também a maior reprise, que é Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro. É interessante pensar que a faixa vespertina de reprises começou tão mal, tão em baixa, né, com Sim a Moça e depois Sete Pecados, e acabou terminando tão em alta com a Avenida Brasil, que teve 18,8 pontos de média, um índice incrível. Ela também tem o maior recorde em anos, que foi 28 pontos. Só que a gente tem que considerar que esse recorde foi batido em março de 2020. Então, aqui para nossa conta de década, já era o capítulo exibido em outra década, mas se formos considerar assim, o maior recorde de uma reprise exibida na década de 2010, a Avenida Brasil é a detentora, com 28 pontos. E é importante ressaltar também que nessa etapa a novela já estava sendo reprisada durante a pandemia, o que fez com que o número de televisores ligados aumentasse bastante, claro, impulsionou também os índices da novela, mas ela não conseguiria isso se ela não fosse muito querida pelo público, porque Novo Mundo foi reprisada naquele mesmo período e não conseguiu índices altos como a trama de João Emanuel Carneiro conseguiu. Então, a última novela reprisada na década de 2010 foi também o seu maior êxito. E agora vamos ver como está a década de 2020 até fevereiro de 2026. Quais serão as 5 detentoras do título de maiores audiências do Vale a Pena Ver de Novo? Em quinto lugar, nós temos um grande sucesso de Valcir Carrasco, Alma Gêmea, que obteve aí uma média de 16,77 pontos. E salvou a faixa, né, depois do fracasso de Paraíso Tropical, que havia tido apenas 13. Em quarto lugar, mais uma vez, esse clássico aparecendo aqui na nossa lista, A Viagem, de Ivani Ribeiro, reprisada recentemente, no ano passado, obteve 16,8 pontos e se consolidou aí como talvez um dos maiores sucessos da Globo no quesito reprises. É a novela mais reprisada e todas as suas reexibições foram um grande sucesso. E o nosso top 3 da década de 2020 também começa com uma figurinha repetida, que é O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa. Foi reexibida em 2022 e obteve 17,1 pontos. Praticamente a mesma média da sua reprise em 2015, provando a força que essa obra tem perante o público que acompanha a sessão de reprises. No top 2 aparece mais uma vez uma novela que já apareceu antes na lista, numa outra década, e é Laços de Família, de Manuel Carlos. A sua reprise de 2020 conseguiu conquistar uma média de 18,7 pontos. Claro que a pandemia favoreceu com que os números fossem mais elevados do que o habitual, mas certamente é uma trama que tem muito apelo com as donas de casa, com o público do Vale a Pena Ver de Novo, e só mostra como dramas familiares são capazes de atrair uma audiência bastante elevada. E em primeiríssimo lugar, nós tivemos uma reprise que superou todas as exibidas em 2010, na década de 2010, e conseguiu ser a maior audiência desde 2006, desde a reprise de A Viagem, né? A
reprise de 2006. E eu tô falando de Eta Mundo Bom, de Valcir Carrasco, que conseguiu incríveis 21,4 pontos, fazendo com que a década de 2020 já começasse com os dois pés na porta. Mais uma vez, temos que citar que a pandemia ajudou muito para esse número super estrondoso, mas que, mesmo que tivesse pandemia, se a novela não fosse muito querida pelo público, ela não ia conseguir, né, todo esse sucesso. Mas conseguiu, obtém um recorde ali de 27,5 pontos, quase empatando com o recorde de Avenida Brasil. E foi um sucesso tão grande que fez com que a Globo até fizesse a continuação da novela, né? Que está no ar agora, Eta Mundo Melhor, que é desnecessária, vamos combinar. Mas serviu já para consolidar esse como um dos maiores êxitos da história recente da Globo. Né? Da sua exibição original já tinha sido um fenômeno e a reprise consagrou ela mais uma vez como um fenômeno. Então, podemos dizer que essa é a maior novela das 6 da Globo na década de 2010 e dos últimos 20 anos. Tá certo? Então era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui qual dessas reprises foi a sua favorita, se você acompanhou alguma dessas. E quais são as suas apostas para a próxima novela que vai ser escolhida para reexibição na faixa de reprises. E se inscreva no canal, te peço mais uma vez, curte esse vídeo, deixe sua sugestão aí nos comentários e não se esqueça, aqui no Paraíso da TV, o seu vídeo é um show!